problema de saúde mental que só cresce em todo mundo: a ansiedade. E os brasileiros são as maiores vítimas do transtorno de ansiedade, segundo um relatório da Organização Mundial da Saúde. A pesquisa da Organização Mundial da Saúde revelou que essa doença atinge quase 20 milhões de pessoas no nosso país. A ansiedade em si, ela não é um grande vilão. Todo mundo tem ansiedade. E até um certo ponto, a gente considera normal e até bom ter alguma ansiedade. No fundo, é uma sensação de medo, de que algo ruim pode acontecer, de uma certa urgência. Imagina que você está em casa com seu filho e de repente você lembra que deixou o gás aberto. O seu corpo nesse momento vai disparar uma série de reações fisiológicas, naturais, que vão te deixar pronta para a ação. Uma descarga de adrenalina, um senso de urgência, o seu coração vai acelerar. Por quê? Porque ele precisa bombear sangue para os músculos. Quem vai agir, quem vai correr, quem vai fazer alguma coisa, precisa de sangue nos músculos, principalmente nos membros inferiores. Então é comum que num quadro de ansiedade mais aguda, de medo iminente, o nosso fluxo sanguíneo vá para os membros inferiores. Isso pode gerar até uma certa tontura, porque falta oxigênio no cérebro, mas é fisiológico, é natural. Seu coração acelera, a sua respiração precisa também acompanhar, porque você precisa oxigenar esse sangue. Então agora eu estou um pouco ofegante, eu estou em estado de alerta, eu estou com um senso de urgência de que eu preciso agir. Aí você vai lá, corre e desliga o gás antes que algo pior aconteça. Nesses casos de medo real, a ansiedade é uma amiga. Ela te deixa mais alerta, mais rápida, mais ágil. O problema começa quando essa ansiedade te domina. Aquilo que é normal sobre os movimentos naturais do nosso corpo, eles começam a não ser tão naturais assim. A gente começa a ser dominado por algo que não condiz com a realidade. A diferença de quando eu tô numa mata, na Amazônia, com um facão na mão, precisando sair dali. Super normal, com que eu fique atento, né? Tem uma cobra, tem uma onça, tem um monte de coisa ali que pode ser um risco verdadeiro pra mim. Mas quando eu tô em casa assistindo televisão com a minha esposa e de repente meu coração acelera e vem uma sensação de morte, há de convir que eu, com 37 anos, a chance de eu infartar ou ter um AVC é muito menor. Então não faz muito sentido o meu corpo criar esse estado de alerta a ponto de trazer sintomas físicos como dormência, um ataque cardíaco já com uma dificuldade maior para respirar também. Não condiz com a realidade, né? Isso é um pouco diferente do que eu estaria habituado num momento de medo verdadeiro. Então, na ansiedade patológica, eu tenho uma perda de hierarquia. O meu corpo, que tinha esse mecanismo de defesa, passa a olhar tudo como se fosse um certo risco, como se tudo trouxesse um risco para mim. E a gente é dominado por sintomas indesejados. O coração dispara, falta de ar, uma sensação de peso no peito, uma angústia, um medo desordenado, um medo de tudo. Recentemente, uma paciente falou que houve um estalo em um lugar próximo, ela estava tomando banho, ela pensou: e se alguém entrar aqui e tentar abusar de mim? E se eu engravidar? E se? Isso que a ansiedade patológica faz. Ela vai trazendo pensamentos intrusivos que estão muito distantes da realidade. Quando isso começa a afetar a nossa vida ordinária e cotidiana, a gente pode falar que sim, isso é uma ansiedade patológica. Isso fugiu do padrão adaptativo do nosso corpo, que utilizava o medo como um sistema de defesa, para um medo que me atrapalha. O medo que não me deixa dormir, é um medo que não me deixa trabalhar. Quantas pessoas já não vivenciaram um medo ou um desconforto, um sintoma físico antes de trabalhar? O coração dispara, uma sensação que vai ser ruim o trabalho, uma sensação que alguma coisa vai dar errado. Ou então aquela pessoa que começa a ter uma tontura, uma vertigem, um enjoo inexplicável. Lembrando que a ansiedade, sim, é um diagnóstico de exclusão. Eu preciso, através desses sintomas físicos, investigar outras coisas, outras doenças. Mas ela pode se apresentar como um mosaico, uma miscelânea de sintomas que realmente descola a gente da realidade e faz a gente perder a noção de hierarquia. O que é o certo e o que é o errado. Cara, a vida moderna pode ser muito estressante. A gente tem um excesso de estímulo o tempo inteiro acontecendo do nosso lado. A sensação da angústia pode aparecer para você no meio do público. Você está num lugar, chegando num supermercado, andando perto de um shopping, de repente seu coração começa a disparar a vontade que dá de você sair de perto disso tudo. Você ir para um lugar escondido. Fugir, é o medo acontecendo ali.
e trazendo esse transtorno para você. O ideal é que você não faça isso. E tem algumas técnicas que a gente pode usar em público mesmo para começar a melhorar, a tratar essa ansiedade. Uma delas, por exemplo, é controle de respiração. A sensação que tá todo mundo te olhando, provavelmente pode estar me olhando porque eu estou gravando, mas ninguém está prestando atenção na gente. Então você para e tenta focar na sua respiração. Existe um termo chamado respiração quadrática, onde eu puxo o ar por 4 segundos, prendo por 4 segundos, solto por 4 segundos, prendo novamente por 4 segundos e puxo de novo. E isso vai fazendo com que eu diminua essa taquicardia, esse estímulo adrenérgico, essa liberação de adrenalina. Uma outra coisa que a gente pode fazer é tentar buscar no ambiente sons e cores. Uma técnica que eu faço com uma paciente minha, por exemplo, que até hoje eu recebo foto, é de procurar um carro e uma cor específica. No caso dela era um Creta branco. Então você está em público, começa a ter um transtorno de ansiedade, uma crise de pânico, busca um carro, uma cor específica. E a gente chama de técnica de aterramento, né? Onde você volta para a realidade. Isso vai te acalmar. Você tira aquele foco, daquele medo, aquela sensação de morte iminente, ou de taquicardia, de desespero, e volta para a realidade e se acalma. E aí, gostou do episódio? Esse é apenas o primeiro passo. Se você sentiu que é hora de sair do automático, venha para o grupo VIP da nossa minissérie. Lá você terá acesso aos próximos episódios, novidades e vai descobrir como construir passo a passo uma vida desperta. Compartilhe esse convite com um amigo ou alguém que precise trilhar essa jornada.